Certa vez eu entrei num ônibus e eu tava cheia de coisas. Eu tava com a bolsa pesada e eu tava com um monte de sacola segurando. E prontamente, assim que eu passei a catraca do ônibus, um rapaz que tava voltando da escola disse pra mim: "Moça, sente aqui." Logo em seguida que eu sentei nessa cadeira, eu perguntei a ele: "Você quer que eu segure sua bolsa?" Aí ele me respondeu mais ou menos assim: "Não, ajudar não é sacrifício." E até hoje eu me lembro desse rapaz. E que sabedoria ele teve nesse momento, nesse instante. E quantas vezes nós ajudamos as pessoas, mas em formas de sacrifício, de uma forma que a gente dificulta a nossa própria vida, muitas vezes para estar ajudando as outras pessoas. Só que isso não é ajuda verdadeira, isso é sacrifício. E quantas vezes a gente se sacrifica, a gente sacrifica a nossa saúde, a gente sacrifica a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde financeira para estar ali auxiliando outras pessoas que muitas vezes estão vivendo um ciclo repetitivo e não estão saindo daquele lugar. Eu não digo assim, algo eventual e que você verdadeiramente quis fazer. Mas sabe quando a gente fica sempre se sacrificando, sempre ajudando o outro, sempre ocupando o nosso tempo com aquilo que é a necessidade das outras pessoas e a gente não para olhar para as nossas próprias necessidades? Então, será que não já está na hora de você começar a parar, a olhar um pouco para você, para as suas necessidades também, e não só ficar olhando para aquilo que as outras pessoas precisam, porque as pessoas sempre vão precisar de algo, assim como a gente também sempre vai ter alguma necessidade, sendo que se nós somos adultos e somos adultos funcionais, a gente precisa aprender a dar conta de muitas coisas na nossa vida. E não me entenda mal, aqui eu não tô dizendo pra gente não ajudar as pessoas, pra não sermos pessoas generosas, mas eu tô dizendo pra gente fazer isso sem sacrifício. E pra que a gente faça isso com boas intenções e não fazer apenas por uma obrigação. E não fazer porque vamos ter um sentimento de culpa ou de: e se acontecer alguma coisa, será que eu vou me arrepender de não ter feito, de não ter ajudado? Até que ponto essa nossa ajuda muitas vezes é uma ajuda verdadeira ou é uma ajuda condicionada? Será que a gente ajuda porque a gente tá ali e quer ajudar, a gente sabe que aquilo vai fazer bem para a pessoa? Ou será que a gente ajuda porque a gente não quer se sentir mal por não ter ajudado? Porque a gente não quer carregar o peso da culpa de não ter atendido a mais um pedido daquela mesma pessoa que sempre pede 1 milhão de coisas? Ou será que a gente só quer não se sentir culpado? Ou talvez até se sentir alguém útil? Ou será que às vezes a gente tem até uma certa superioridade no sentido de achar que a gente dá conta de resolver tudo e que aquela pessoa da qual a gente está oferecendo a nossa ajuda, ela não tem condições de resolver? Então é importante que a gente saiba de onde vem isso de querer ajudar. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Diversas e diversas vezes aqui em casa, atualmente eu moro com a minha mãe e com a minha avó, eu parava as minhas atividades, eu parava os meus estudos para sair correndo e salvar a minha mãe de coisas que muitas vezes ela nem precisava ser salva, mas eu tinha essa necessidade de salvá-la. Eu tinha essa necessidade de querer sempre resolver as dificuldades dela, sempre resolver os problemas dela, não deixar com que ela não se estressasse com nada. Fazer o meu máximo para que ela estivesse sempre bem. Só que para um pouco para pensar comigo, será que é só a minha responsabilidade ajudar a manter a harmonia de uma casa, ou cada integrante dessa casa deve ajudar a manter a harmonia da casa? Então não faz sentido isso que eu fazia de sempre parar, sempre ir correndo, porque muitas vezes isso me atrapalhava, muitas vezes isso tirava o meu foco. E hoje, exceto em algumas situações, eu me resguardo. Eu espero que a minha mãe diga que verdadeiramente ela tá precisando de mim, porque às vezes a outra pessoa nem tá precisando de você. Mas você, por ser tão apressadinho ou apressadinha, vai lá na frente e já quer resolver. Eu não sei qual é o seu caso exatamente, qual é a sua situação, mas para se questionar e seja verdadeiramente sincero com você. As pessoas das quais você tem ajudado, essas pessoas, elas estão evoluindo ou elas estão no mesmo lugar, sempre com as mesmas dificuldades e sempre te usando como um trampolim para elas conseguirem aquilo que elas querem? E enquanto isso, sua vida não tá seguindo, sua vida tá meio... tá mais ou menos, né? Eu tô vivendo, tô empurrando com a barriga. E sua vida, eu vou te dizer, ela não vai mudar, ela não vai se transformar. A tendência é que fique cada vez pior. Se você continuar numa postura de sempre ajudar demais o outro e se esquecer de si mesmo ou de si mesma.
Eu sei, é um pouco triste ver isso, principalmente se você tem uma tendência de ser uma pessoa salvadora, de querer ajudar as pessoas, de querer revolucionar o mundo, mas preste atenção, a primeira pessoa que você precisa ajudar é você mesmo ou você mesma. Quando você levanta da sua cama e você vai tomar seu banho, você vai se arrumar, você pode até se maquiar, você pode se colocar na sua melhor versão também, e só o fato de você fazer isso, só o fato de você se colocar como prioridade, de você se colocar na sua melhor versão, você já vai estar impactando positivamente e ajudando positivamente as outras pessoas. Porque é muito bom ver uma pessoa que se cuida, é muito bom ver uma pessoa que acordou de bem com a vida, que acordou feliz, que tá ali para entregar para o mundo a sua alegria, a sua felicidade e o seu encanto. Mas quando a gente ajuda demais as outras pessoas, a gente acaba se sacrificando. Porque todo mundo só tem 24 horas por dia, você não tem 25, 26 ou 30 horas por dia, você só tem apenas 24 horas por dia. E talvez essas 24 horas por dia, quantas dessas horas você verdadeiramente tem pra você? Dependendo do tipo de trabalho que você tem, por exemplo, talvez você gaste muito tempo dentro de transporte público, num percurso para ir pro seu trabalho e voltar, talvez você gaste bastante do seu tempo na empresa onde você trabalha, enfim, não sei com quem você trabalha, mas sobra muito pouco tempo pra gente fazer outras coisas que estejam fora do nosso ambiente de trabalho. Por isso que é tão importante a gente buscar trabalhar com algo que a gente goste, com algo que verdadeiramente a gente tem encanto, tenha prazer, já que a gente vai passar tanto tempo ali, que seja algo prazeroso também, que seja algo que a gente tenha alegria ao fazer aquilo dali. E se ainda não é o seu caso, procure formas de se conectar e de fazer algo que você verdadeiramente ama. Às vezes as oportunidades estão em todos os lugares e a gente acaba perdendo por não estar atento ou por acreditar às vezes que não merece. Então, comece a ajudar a si mesmo ou a si mesma. Vale a pena investir em você e você também merece ter tempo da sua vida para você, para realizar os seus sonhos, para fazer aquilo que você quer, aquilo que você ama. A sua vida, ela também é importante. Você não tem que salvar todo mundo. Porque se você tenta salvar todo mundo, a primeira vida que você perde é a sua. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo pra você e tchau!